A Bíblia diz assim: então eu quis saber o verdadeiro significado da quarta besta. Diga comigo. Quis saber o significado. Então aqui a Bíblia diz que Daniel queria saber o significado da besta. Tão diferente das demais e tão aterrorizante. Ela havia devorado e despedaçado suas vítimas com dentes de ferro e garras de bronze e esmagado os restos com os pés. Também quis saber sobre os 10 chifres. Quantos chifres? Em sua cabeça, e o pequeno chifre que surgiu depois e derrubou 3 dos outros chifres. Esse chifre parecia mais forte que os demais e tinha olhos humanos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava esse chifre que guerreava contra o povo santo de Deus e o derrotava, até que o ancião Altíssimo veio e pronunciou a sentença em favor do seu povo santo, então chegou o tempo do povo santo tomar posse do reino. Depois ele me disse: a quarta besta é o quarto reino que dominará a terra. Diga comigo: o reino que dominará a terra. E será diferente de todos os outros, devorará o mundo inteiro e pisoteará e esmagará tudo que estiver em seu caminho. Seus 10 chifres são 10 reis que governarão esse império. Então surgirá outro rei diferente dos 10 que subjugará 3 reis. Ele desafiará o Altíssimo e oprimirá o povo santo do Altíssimo. Tentará mudar suas festas sagradas, suas leis, e eles serão colocados sob o controle dele por um tempo, tempos e meio tempo. Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. Bem, esta manhã eu vou dar continuidade ao tema geral, que é o Armagedon. Falei sobre, domingo passado, sobre as visões de Daniel. E hoje eu quero dar continuidade falando sobre o animal vermelho. Sobre o quê? O animal vermelho. Então vamos lá. A partir desse texto, que é o texto de Daniel, capítulo 7, nós lembramos que Daniel, em sua visão noturna, ele viu 4 bestas. Ele viu a besta que se parecia com um leão, com asas. Ele viu o urso, que tinha 3 costelas presas ao dente. Ele viu o leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E finalmente ele viu um animal terrível, uma besta terrível e assombrosa, diferente das outras 3. Rapidamente, você se lembra que falei na última mensagem, que essas 4 bestas representam 4 impérios. Quantos impérios? 4 impérios, ok? E hoje eu vou me deter exatamente nessa última besta, que Daniel disse que ela não se parecia com nenhuma das outras 3. Ele não definiu que ela parecia com leão, nem com urso, nem com leopardo. Diferentes das demais bestas, ou dos demais animais, ela tinha suas próprias características, e ele foi descrevendo alguma delas. E a característica principal, dentro da parte que lemos, é que o texto diz que este império, ele vai dominar o mundo inteiro. Diga comigo, o mundo inteiro. E a Bíblia diz que ele conseguirá vencer qualquer coisa que esteja em seu caminho. Então perceba que a Bíblia está falando de um império que vai ter domínio mundial, e que este império, ele não terá ninguém na terra capaz de resistir o seu poder. Ou seja, chegará um tempo em que não haverá nações na terra que não sejam subjugadas por este império do tempo do fim. Quando você entender até aqui, diga amém. Ok. Mas há uma passagem aqui, dentro do livro, do próprio livro de Daniel, que eu quero que você perceba esta passagem aqui. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. A Bíblia diz o seguinte: o verso 19 diz: então eu quis saber o verdadeiro significado da quarta besta, tão diferente das demais.
tão aterrorizante. Então perceba que Daniel, ele se deteve exatamente nessa quarta besta, que era diferente das outras. Então significa que aquela besta que Daniel estava vendo, ela representava algo mais do que apenas um domínio humano, como ele viu das outras bestas. Ele percebia que na visão que ele teve, e que estava associada o mesmo sonho que Nabucodonosor teve com a estátua e suas partes. Se você não ouviu a mensagem, ela está salva no nosso canal no YouTube. Mas percebam que ele tinha o conhecimento da Babilônia, estava vivendo sobre a Babilônia, viu o poder da Babilônia, o domínio da Babilônia sobre os homens, sobre os animais. Ele sabia que a Babilônia teria um fim, mas quando chega na quarta besta, ele se detém e diz: eu quero saber o significado. E o anjo diz a Daniel que a quarta besta, vocês estão me ouvindo ou não? Que a quarta besta, ela representa um reino que vai lutar contra o Altíssimo e contra o povo santo. Vocês ouviram isso ou não? Daniel disse: eu quero saber o significado da última besta, ela é diferente das demais. Mas ao invés do anjo dizer simplesmente: olha, vai ser um outro reino, e esse reino vai ter característica ABC, em vez de ir por esse caminho simplesmente, ele diz: olha, este quarto reino, ou este quarto império, ele vai lutar contra o Altíssimo e contra o povo santo. E isso é toda a diferença. Não há nenhum reino entre os demais que tentou desafiar a Deus. Mas esse sim, esse último, ele vai tentar lutar contra Deus. Vocês estão ouvindo ou não? O texto não está dizendo que ele é contra Deus, está dizendo que ele vai lutar contra Deus. Deus vai ser o alvo deste último império. Está claro isso ou não? Está claro isso ou não? Ok. Pronto. Do ponto de vista histórico, o último império foi Roma, foi o Império Romano. Roma foi o último império. E se você ler as visões de Daniel e o sonho do Nabucodonosor, realmente o último império para nas pernas de ferro que se prolongam sobre os pés, que são de ferro e barro. Então, ainda que o último império tenha sido Roma, não significa que não haverá o último imperador. Diga comigo: o último império não significa que não haverá o último imperador. Então, o último império, Roma, mas não significa que não haverá o último imperador. O mundo está para conhecer o maior ditador que a história já viu. Alguém está ouvindo ou não? Alguém está ouvindo ou não? Ok. Como é que a gente sabe disso? Vamos lá. Se historicamente essa última besta é Roma, como é que haverá um imperador, já que o último império deixou de existir? Bem, o texto diz que essa última besta, que vai lutar contra Deus e contra o povo santo, aí sim ele começa a falar das características da besta. Diz: esta besta, ela possuía 10 chifres. Quantos chifres? 10 chifres. E ele disse: e eu olhando para esses chifres atentamente, eu percebi que entre os 10 chifres, um chifre começou a nascer, a brotar entre os 10. E ele diz: quando esse pequeno chifre começou a nascer entre os 10, para que ele tivesse lugar, 3 foram arrancados desde a sua raiz. Quantos chifres? Aí ele diz: aí quando o chifre começou a despontar, eu pude perceber que esse chifre tinha 2 olhos e uma boca que falava com arrogância. Pronto. Percebam, não muda a besta. A besta é a mesma.
é a besta terrível e aterrorizante, amedrontadora, a besta que esmagou o mundo e tudo que via pela frente, a besta com pernas de ferro. Mas a Bíblia diz que esta besta, que é a última besta da visão de Daniel, ela se prolonga em um pequeno chifre. Quando você entender até aqui, diga amém. Então, ainda que Roma historicamente é o último império, dentro dessa última besta, surge 10 chifres, de 10 chifres caem 3, e desses 3, um pequeno chifre que cresce. Alguém está ouvindo isso ou não? Alguém está ouvindo isso ou não? Ok. Então vamos agora falar desse pequeno chifre. Então, se você está caminhando hoje aqui, hoje eu não estou falando dos 4 impérios. Falei isso domingo passado. Hoje eu estou falando do último imperador. Do último quê? Do último imperador. Ok, vamos lá então. Devemos lembrar que Daniel foi escrito em uma outra época. Ainda que Daniel estava vendo coisas para frente, porque lembre-se, algumas coisas que falamos aqui não tem como ser rasgadas porque estão nos livros de história. A história comprova que Daniel estava vendo o que seria o futuro. Daniel viu o fim do maior império da sua época, que foi a Babilônia. E ele viu antecipadamente os medos e persas tomarem a Babilônia. Isso veio a acontecer. Aí a Bíblia nos mostra que Daniel viu a Grécia tomar os medos e persas e depois se dividir em 4 impérios menores, não tão grandes quanto o de Alexandre. Quando você estuda isso nos dias de hoje, você diz, mas é fácil. Estamos olhando para trás, mas eu quero que você pense que o nosso passado era o futuro de Daniel e a profecia se cumpriu perfeitamente. Você precisa crer que não vai cair nada dessa palavra. Jesus diz, não cairá um iod, que é a menor letra do alfabeto grego, sem que essas coisas se cumpram. Eu espero um pouco mais de vocês hoje de manhã. Irmãos, eu estava meditando na palavra e eu fiquei... Uma das coisas que eu mais oro quando eu preparo mensagens como essa, eu digo assim, Senhor, qual é o caminho que o Senhor deseja que eu siga? Irmãos, não tem como eu, numa manhã, esgotar tudo que tem aqui. Impossível. Não tem como. Não tem como eu abordar tudo. Não tem como. Então eu preciso ter a noção de todo o campo vasto que está diante de mim, o que Deus reservou como porção para hoje de manhã. O que Deus quer falar com a igreja. E uma das coisas que eu tenho dentro de mim é a mesma ilustração que eu trouxe domingo passado. Você pode brincar, sorrir, cantarolar, rir, fazer galhofa em cima do trilho do trem. Mas você não pode impedir que o trem passe. Agora, uma coisa é certa. Quando o trem vai passar pelo trilho, há um aviso sonoro que ele vai passar. Sim ou não? Há um alerta, sim ou não? Você fica no trilho se você quiser. Ser alertado, sim ou não? Existem as placas, que obviamente não são sonoras, dizendo passagem de trem. Mas há um alerta sonoro dizendo, o trem está vindo, sim ou não? Pois bem, hoje de manhã eu sou esse alerta sonoro. Eu estou dizendo, o trem está vindo. Se você tiver que se arrumar, se arrume agora. Amém? Meu irmão, eu estou lhe dizendo, eu não preciso da sua fé para pregar essa palavra. Deus não precisa da sua fé para cumprir esta palavra. Uma coisa ele só precisa de um agente dele para alertar a igreja e dizer, prepara-te, o Senhor vem. Alguém pode dizer aleluia? Então, meu irmão, brinque com quem... Foi o que eu falei outro dia, meu irmão, brinque com quem você quiser nessa vida. Brinque com o seu patrão. Se você brincar com o seu patrão, você é demitido, vai para a rua. Brinque com a economia. Brinque com o que você quiser, mas, meu irmão, não brinque com sua alma não, porque ela é eterna. Brinque com qualquer coisa na sua vida. Jogue com qualquer coisa, mas não jogue com a eternidade da sua alma. Você só tem uma alma. Você só tem essa alma.
Alguém está ouvindo ou não? E a Bíblia diz que toda a profecia de Daniel se cumpriu. Meu irmão, se toda ela se cumpriu, as partes que faltam nela também vão o quê? Ok. Então, o último império, a última besta, era uma besta poderosa, pés de ferro, pernas de ferro, esmagava tudo que via pela frente, mas a Bíblia diz, essa última besta é diferente das demais. Ela possuía 10 chifres. Então vamos lá. Como eu disse, Daniel foi escrito em uma outra época, e naquela época você chamava os líderes de Estado de reis. Você chamava de quê? Hoje nós chamamos de quê? De presidentes. As que ainda se parecem com democracia. Porque as que não se parecem mais são ditadores. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Hoje eu vou abrir um monte de coisa que eu já não abri há muito tempo. Vou abrir hoje. Já disse, se eu quiser agradar você, eu não serei um bom servo de Cristo. Se eu quiser agradar o que já existe dentro de você, a doutrina que já existe em você, a teologia que já existe dentro de você, a filosofia que existe dentro de você, eu não serei um bom servo de Cristo. Eu estou aqui para lhe ajudar a que a sua alma seja salva. E para a sua alma ser salva, o que existe dentro de você precisa ser confrontado com a palavra de Deus. Amém? Porque senão você será o quê? Enganado. Irmãos, prefira a verdade que lhe confronta do que a mentira que massageia o seu ego. Não tem ouvidos para ouvir? Jesus não disse, quem quer ouvir o fofo, ouça. Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir o quê? Vamos lá. Diga comigo. Daniel viu 10 chifres na besta. Ok, aí o anjo revela a Daniel. Ele disse, eu quero saber o significado dessa última besta. Os 10 chifres são 10 reis. Ok, se eu pego 10 reis do tempo de Daniel e transfiro para uma época que ainda não aconteceu, então esses 10 reis no futuro serão 10 presidentes ou 10 chefes de Estado. Está claro até aqui, sim ou não? Então significa que o caminho que será construído para que essa antiga besta ela ressurja com seu último imperador é que ela virá na forma de um conglomerado de 10 nações. De pelo menos 10 nações. Está claro até aqui, sim ou não? Ou seja, no futuro, e quando eu falo futuro, é o futuro de Daniel, não é o nosso. Abra a sua cabeça hoje. Futuro aqui que eu estou falando é o de Daniel. O futuro de Daniel é o nosso presente. Alguém está ouvindo ou não? O futuro de Daniel é o nosso presente. Eu vejo os crentes deitados na rede, se balançando e querendo construir seu reino na terra. Só que esquecem que esta terra, a Bíblia diz, está reservada para o fogo. Se eu fosse você, eu não estaria fazendo planos de construir um reino na terra, porque nesta terra não ficará pedra sobre pedra. Alguém está ouvindo ou não? Escute. Um conglomerado de 10 nações se unirão. Alguém está ouvindo ou não? E aí você olha o cenário do mundo. Por que 10 nações se uniriam? Por vários motivos. Vamos pensar em todos os cenários que temos aí. Um dos cenários que as nações se uniriam é para que elas tenham o completo poderio militar. Sim ou não? Sim ou não? Vou dar exemplo. Pense na China. A China sozinha tem um exército de milhões de pessoas. Sim ou não? Não existe no mundo um exército do tamanho do exército chinês. Não existe. Em números de homens, não existe. Então, para bater de frente com uma China, você precisaria de muitos países se unirem. Em números. Sim ou não? Esse pode ser uma motivação. Sim ou não? Uma outra motivação. Você tem um monte de país com problemas. E outros mais ou menos.
Aí de repente ele diz, vamos juntar nossa economia e vamos criar uma moeda única e um livre comércio entre todos nós. Vamos juntar a riqueza. Se éramos mais ou menos separados, juntos seremos tudo. É um outro motivo, sim ou não? Sim ou não? Outro motivo que as nações poderiam se juntar. Alguém está ouvindo ou não? As nações poderiam se juntar em torno, preste bem atenção, em torno de um projeto de domínio mundial. Sim ou não? Elas não só estão querendo salvar a economia delas, elas não só estão querendo ter força para se defender de um ataque de um inimigo do outro lado, o Ocidente será atacado pelo Oriente. Eles podem ter um plano de domínio o quê? Um plano de domínio o quê? Irmãos, se vocês querem saber a força que tem o poder ou a tentação do poder, eu quero dizer para vocês que muita gente acha que a maioria das pessoas se movem lá fora pelo dinheiro. Escute bem o que eu vou te dizer. Pessoas gastam milhões ou bilhões de dólares para se manter no poder. Eles querem um dinheiro para que o dinheiro os ajude a se manter o quê? Não é o dinheiro. O dinheiro é o meio. O que eles almejam é o poder. Meu irmão, bastou a pandemia para você ver um monte de ditador nascer no mundo. As pessoas tentando dominar as outras pessoas e dizer a elas o que elas precisavam fazer. Elas não tinham mais o quê? Escolha. Eu digo como você deve viver. Eu estou mentindo? Eu quero ouvir você, se você acha que eu estou ouvindo um maluco aqui em cima. Vários ditadores nasceram no mundo. Eles tiveram a oportunidade de ditar às pessoas o que elas poderiam ou não poderiam. E os que não faziam o que elas queriam, elas usavam o quê? Não é difícil pensar em uma pessoa que tiver toda a economia, todo o poder militar e um plano de controle global, o que ele pode fazer. Alguém está ouvindo isso ou não? Mas, meu irmão, pode ser sincero, o que você está vendo agora, você está alisando ainda a superfície. Está alisando a superfície. Essa imaginação que eu queria para você, ainda estamos alisando a superfície. Então, vamos lá. Quando esse conglomerado de 10 nações surgir, e vocês estão vendo todo o movimento que já vem há anos, isso é fácil da gente ver, eles finalmente se unirem, o texto diz que entre eles surgirá um pequeno chifre. Um pequeno o quê? Significa que o começo do anticristo vai ser modesto. Ele não vai ser um menino vermelho com 2 chifrinhos que vai aparecer voando e dizer, esse cara é o cara. Olha lá, ele é vermelho, tem chifre e voa. É o Hellboy. E diz, vamos botar esse cara no poder, esse cara é o cara. Não, meu irmão. Ele não vai vir assim. Ele vai começar o quê? Ele vai começar o quê? Eu quero ouvir vocês estão viajando. Vai começar o quê, igreja? Então significa que ele já pode, como eu disse na outra mensagem, você for ver texto, ele já pode estar aí. Ele apenas não é o quê? Isso que eu falei para vocês, tem a gente dizendo um monte de coisa, de certos presidentes já estão aí, seriam, a chance é muito pequena, muito remota, de ser alguém que já é grande aí agora. Porque o texto diz que ele começará o quê? Irmão, possivelmente hoje ele é secretário de alguém, é assessor de alguém, ele é um comunicador, ele ainda vai crescer. Alguém está ouvindo ou não? Mas vai crescer onde? Diga comigo, nesse conglomerado. Então, uma das hipóteses é que, quando ele surge dentro desse conglomerado, ele assuma uma dessas nações. Ele é um líder dentro do conglomerado. A Bíblia diz que no início esse império é governado por esses 10 reis. Alguém está ouvindo ou não? Isso é um anjo dizendo, no início esse império é governado pelos 10 reis. É um conglomerado. Ele usa reis, que é a linguagem antiga. Hoje seria um presidente, chefe de Estado. E ele diz, mas chegará uma hora
que este pequeno chifre que talvez ele seja um dos líderes do conglomerado, ele vai querer o controle de tudo. Ele vai querer o quê? Controle de tudo. Ele não vai querer ser um entre os outros. Ele vai querer ser o líder de todos eles. O líder desse conglomerado de nações. E o texto diz que para isso acontecer, ele arrancará 3 chifres. Quantos chifres? Então significa que uma das coisas que vai acontecer para que o anticristo atinja o lugar que ele deseja é que ele vai ter que lutar contra 3 reis. Provavelmente, isso aqui já entra agora em imaginação. Provavelmente, quando ele disser que quer o controle de todo o conglomerado, 3 se oporão a ele e dizem, não, nós somos um conglomerado de 10. É compartilhado aqui. Aqui não é uma ditadura, ele, não é? Eu sou o último ditador. E ele vai e derruba 3. E aí, ele acende. Alguém está ouvindo ou não? Alguém conhece um cara chamado Quentin Tarantino? Conhece sim ou não? Diretor de cinema? Sabe quantas faculdades de cinema Quentin Tarantino fez? Nenhuma. Há uma cena de um filme do Quentin Tarantino que tem uma mesa onde todos são japoneses. E eles estão, é a máfia japonesa. E há uma mulher que é uma sino-americana. Ela é chinesa e americana, por causa dos pais dele. Ela se levanta da mesa e corta a cabeça do opositor dela. E naquela hora, todos se aquietam e passam a ser comandados por ela. Porque ela mais ou menos diz assim, alguém quer ter esse mesmo destino? É o que o anticristo vai fazer. Ele vai levantar e vai cortar cabeças. Meu irmão, corte a cabeça de 3, que os outros 7 vão o quê? Poderiam até ter o mesmo pensamento, mas eu vou querer ter minha cabeça cortada. A Bíblia diz, ele arrancará os 3 chifres desde a sua raiz. E ele vai tomar o lugar desses 3. Alguém já ouviu ou não? Aí deixa eu te mostrar um texto. Quem está me acompanhando, diga amém. Agora você está entendendo por que o nome besta combina com ele. A palavra besta aqui em grego é a palavra turion. Engraçado que essa semana eu vi um doido. A palavra certa é essa, é doido. Um bocado de gente hoje, nesse mundo, vai para a internet falar coisas para que você aceite elas do jeito que são. Pessoas que no passado estariam sendo trancafiadas em sanatórios. Como loucas. Há pessoas verbalizando suas loucuras, suas mentes doentias e estamos achando tudo normal. Um camarada essa semana foi na internet dizer que ele era mal compreendido porque ele era um turion, que é essa palavra grega, ele usa essa palavra. Ele era um animal dentro dele, ele parecia um ser humano, mas na verdade ele era uma fera. E eu fiquei orando o lobisomem aparecer. Não aconteceu. Fiquei esperando. Ele disse que vocês não entendem, eu sou mal compreendido. Eu disse, esse cara no passado, se ele diz isso na frente de alguém no passado, eu não falo de muito tempo não, meu irmão, 30 anos atrás, 40 anos atrás, esse cara estava no sanatário amarrado com a camisa de força, porque ele disse que era um animal. Alguém já ouviu ou não? Mas hoje as pessoas, você tem que aceitar o turion, o animal dentro dele. Turion é um animal selvagem, é um animal o quê? Selvagem. Agora você entende porque ele é chamado de a besta. Porque ele é como um animal o quê? Selvagem. Um animal selvagem, meu irmão, ele não pode ser o quê? Domesticado. Ele não vai ser controlado por ninguém. Ele vai caçar e destruir tudo que passar na frente. Está claro isso ou não? A imagem que vai sendo construída? Vamos lá. Eu quero mostrar algo aqui para vocês. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Ok. Primeiro, vamos para o verso 20. Vamos voltar lá para Daniel, capítulo 7, verso 20. A Bíblia diz aqui. Vocês estão me acompanhando? Também quis saber sobre os 10 chifres em sua cabeça e o pequeno chifre que surgiu depois e derrubou 3 dos outros. Veja, ele que derrubou.
derrubou os 3 outros chifres. Esse chifre parecia mais forte que os demais. Ele parecia ser o quê? É Bíblia. Apesar de ele ter começado pequeno, ele parecia ser o quê? Eu quero ver a igreja. Eu quero ver a igreja mais forte do que todos os. Era chifre como os outros, ou seja, era um rei como os outros. Deu para entender ou não? Em categoria era a mesma coisa. Um rei de nação. Ou um presidente, usando a linguagem moderna. Um chefe de estado. Mas apesar de ele estar com o mesmo título, a mesma posição, ele era o quê? Ele era o quê? Mais forte. Aí vamos para o detalhe. Ele tinha olhos humanos e uma boca que falava com o quê? Eu quero ouvir vocês. Uma boca que falava com o quê? Com arrogância. Uma boca que falava com arrogância. Ok. Vamos lá destrinchar isso aqui rapidamente. Ok. Eu estou falando hoje sobre o último imperador. A besta vermelha. Vamos lá. Daniel capítulo 8, verso 23 ao verso 25, NVT. Vai lá comigo. Daniel capítulo 8, verso 23 ao verso 25. Olha, isso é um livro do Antigo Testamento. E está falando sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o fim dos tempos. Vamos lá. No final de seu reinado, quando o pecado estiver o quê? Você tem alguma dúvida de que o futuro de Daniel é nosso presente? Quando o pecado estiver o quê? Subirá ao poder um rei feroz. Se você trocar rei ali pela mesma ideia do chifre, é um presidente, o chefe o quê? Estado. Mas ele é o quê? Ele é um animal selvagem. Percebam? Feroz. Por isso que o texto diz, ele vai esmagar tudo. Ele terá dentes de ferro, garras de bronze e vai devorar tudo que vê o quê? Porque ele é o quê? Feroz. Irmão, não seja tolo. Piedade e misericórdia são atributos de Deus, não do diabo. Mestre de intrigas. Mestre de quê? Intrigas. Continue. Ele se tornará, novamente, ele se tornará o quê? Ele começa pequeno, mas quando ele ascende, ele se tornará o quê? Mas não pelo seu próprio poder. Causará terrível destruição e terá êxito em tudo o que fizer. Destruirá líderes poderosos e devastará o povo santo. Está aqui, Bíblia. Se aconteceu, meu irmão, todas as profecias, essa também vai o quê? Aqui é o que a Bíblia diz. Vamos lá. Ele começa grande. Ouviu uma frase que diz assim, quem tem filho grande é elefante, né? Ele começa grande, é o pequeno chifre. Mas para ele chegar onde ele deseja, ele será um animal o quê? Feroz. Ele vai arrancar outros 3 chifres. Pela raiz ele arranca. Ou seja, ele vai derrubar. Possivelmente, como eu disse, 3 devem tentar se opor a ele. E ele derruba os 3. É a imagem que eu trouxe para vocês do filme do Tarantino. Ele corta a cabeça dos 3 e diz, tem mais alguém que queira me desafiar? Quem é que vai querer? Ninguém. Pronto. Aí ele se torna o líder do conglomerado. Você está entendendo sim ou não? Então vamos lá. Ele não é ninguém. Ele não é o quê? Ninguém. De repente, ele desponta entre o conglomerado. Então, há uma chance dele assumir talvez uma liderança dentro do conglomerado. Ele derruba 3 chifres e agora ele é o líder do conglomerado. Está claro isso ou não? Aí o texto diz, esse chifre que despontou, eu olhei para ele e ele tinha 2 características. Ele tinha olhos de um ser humano e uma boca que falava com arrogância. Está claro isso ou não? Ok, vamos lá. Olhos dentro do texto bíblico aqui, a interpretação, e casado com Daniel 8, significa que ele vai ter um alto grau de inteligência. O anticristo, olhos como de homem,
Lembre-se, ele é um animal feroz. Os animais não são inteligentes. Vocês sabem disso, né? Ou vocês acham que são? Os animais seguem instinto, eles têm uma programação. Animais não tomam decisões, eles seguem instinto. É porque tem gente que se acaba com o animal. Eu vi outro dia uma história de um cara que criou um hipopótamo, que ele deu um nome engraçado, não sei se era Bob, alguma coisa, ele tomava banho com Bob. Até que um dia Bob o triturou, porque era um hipopótamo. E seguiu o seu instinto. E tem gente pegando cachorro e transformando em gente, né? Achando que o cachorro tem algumas atribuições extras. Irmãos, você considera o cão inteligente comparado a outros animais. Mas ele ainda é um animal. Ele vai seguir o... É por isso que tem hoje animais doentes, porque você está tratando ele como ser humano e não como animal. Isso adoece o animal. Qualquer especialista vai lhe dizer isso. Mas vamos lá. Alguém já me ouviu ou não? Ele é um animal feroz, só que a Bíblia diz que ele terá olhos de homem, o chifre. Então significa que ele vai ser feroz como animal, mas ele não vai perder aqui o grau dele de inteligência. Outra coisa que ele vai ter é sagacidade. Lembra-se da serpente? A serpente era a mais sagaz de todos os animais que Deus havia criado. Olhos de homem é alto grau de inteligência e sagacidade. Por que um alto grau de inteligência e sagacidade? Porque ele precisa dessas duas coisas para criar tramas. Ele vai ser especialista em tramas. Ele vai tramar coisas. Para você tramar coisas, você precisa ser inteligente. E precisa ser sagaz. Está claro isso ou não? Então diga assim comigo. O pequeno chifre vai crescer. E a Bíblia diz que esse pequeno chifre terá um alto grau de inteligência e será sagaz. Porque ele vai tramar. Ele será especialista em tramas. Sabe aquele cara que joga xadrez? Eu derrubo esse aqui sabendo para onde eu vou. Cada movimento é planejado para onde ele quer chegar? Sim ou não? Ele não vai jogar dados. Só fazendo um paralelo aqui, não estava nos meus planos, mas a Bíblia diz assim: então viu o diabo, a antiga serpente, cair do céu e cair entre os homens, sabendo que pouco tempo lhe resta. Meu irmão, se o diabo sabe que pouco tempo resta, então o diabo aqui no anticristo não vai jogar o quê? Dados. Ele vai fazer as coisas para onde ele quer o quê? E vai chegar muito rápido. Vai chegar o quê? Rápido. Muito rápido. Alexandre o Grande fez isso. Com 32 anos, quando o Alexandre o Grande morreu, ele era o dono do mundo. Com 32 anos, quando ele morreu, Alexandre o Grande era dono do mundo. Foi muito rápido. Está claro isso? Segundo, a Bíblia diz que a boca falará com arrogância. Aqui é uma outra característica do anticristo, significa que ele terá uma alta capacidade de oratória e grande persuasão. Alta capacidade de oratória e grande persuasão. Para quê? Para enganar. Se a inteligência dele, a sagacidade, era para tramar, a sua capacidade de oratória e o seu grande poder de persuasão é para enganar o quê? Meu irmão, ele vai falar, irmãos, ele vai falar e o povo vai dizer: uau, quem é esse cara? O que é que o povo vai dizer? Uau, quem é? Ah, pastor, você está inventando, né? Vamos lá, daqui a pouco eu lhe mostro. O povo vai dizer: uau, quem é esse cara? Quem é esse cara? Um alto grau de persuasão. E uma oratória fantástica. Meu irmão, esse cara quando falar, as pessoas vão parar para o quê? Para ouvir. Ele vai falar. E a Bíblia diz que ele vai falar com o quê? Com arrogância. Vai falar com a palavra arrogar em grego, significa falar coisas altas, elevadas. Falar com elevo.
Ele vai falar coisas grandes. E vai convencer o quê? Vai convencer o quê? As pessoas, o mundo todo vai convencer. Está claro aqui? Diga amém. Ok. Você está me ouvindo bem? Diga amém. Ok. Vamos lá. Quero te mostrar um outro texto. Quando vocês estão entendendo até aqui, diga amém. Eu estou sendo claro até aqui? Diga amém. Se você está entendendo, diga amém. Ok. Então, antes de eu continuar. Então, conglomerado, 10 chifres, 10 nações. Um pequeno chifre surge entre ele, possivelmente. Surge como um dos líderes do conglomerado. Ele não quer ser um dos 10. Ele derruba 3 e assume o poder. E a Bíblia diz, ele será forte. Na verdade, ele será muito forte. Ninguém poderá lutar contra ele. Tudo que ele fizer, ele terá êxito. Destruirá líderes poderosos, devastará até o povo santo. Eu estou inventando ou está na Bíblia? Eu estou inventando ou está na Bíblia? Vamos lá. Quero mostrar um texto para você. Vai comigo em Apocalipse 13. Põe no texto para mim aqui. Apocalipse 13, por favor. Quantos estão comigo? Diga amém. Quantos amam a perfeição da Bíblia? Quantos amam a perfeição da Bíblia? Vamos lá. Então vi sair do mar uma besta. O que saiu do mar? Turion, um animal selvagem, um animal feroz. Tinha quantos chifres? Quantos chifres tinham lá em Daniel? Quantos chifres? Ok. E 7 cabeças. E uma coroa em cada chifre. Lembre-se. Chifre é a figura de um rei. Logo ele vai ter o quê? Coroa. Em cada cabeça estava escrito nomes de quê? Blasfêmia. É a galera do mal. É do bem não, meu irmão. Na cabeça estava escrito nome de quê? De louvores, de exaltação a Deus. É um conglomerado de nações para servir a Deus. É um conglomerado que estava escrito nome de quê? Blasfêmias. Continue. A besta parecia um leopardo, mas tinha pés de urso, boca como de leão. E o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Uau. Vamos lá por etapa. Volte primeiro o versículo 1, depois eu explico o 2. Ok. Vocês se lembram que quando Daniel teve sua visão, ele disse, eu vi uma tempestade vindo sobre o grande mar. Lembra-se disso ou não? Eu vi uma grande tempestade vindo e agitando o grande mar. Ok. E eu expliquei para vocês que o texto diz que esse vento que balança o mar veio dos 4 cantos. 4 cantos fala de universalidade. Isso é algo do mundo todo. E mar na Bíblia fala de nações. Fala de quê? De nações. Então significa que vai acontecer uma tempestade entre as nações. Algo que vai mudar, reconfigurar o mundo todo. Este mundo que você conhece está para deixar de existir. Essas linhas territoriais, essas demarcações territoriais estão para deixar de existir. Essa coisa de, como é que eu poderia dizer, nações livres, não vão existir. Porque está para surgir no mundo o último imperador, o último ditador. Está claro isso ou não? Mas vamos lá. A Bíblia fala que mar é símbolo de nações, mas tem um detalhe, não são qualquer nações, são as nações gentias. Os gentios são todos os povos que não têm uma aliança com Deus. Está claro isso ou não? Então significa que, mais uma vez, a Bíblia está frisando que a besta não será um líder religioso, será um líder político, porque ele surgirá do mar. Ele surgirá entre as nações que não têm aliança com Deus, as nações gentis. Isso que significa o mar. Está claro aqui ou não? Vou repetir. O que significa o mar? Qualquer nação, não. As nações dos gentios. É o símbolo na Bíblia.
Você não pode quebrar os simbolismos bíblicos. Para você interpretar a Bíblia, você tem que respeitar os símbolos bíblicos. Mar na Bíblia é símbolo das nações gentis. As nações que não têm aliança com Deus. Então a besta não será um líder religioso. Não pode ser um líder religioso. Ele terá que ser um líder o quê? Um líder político. Está claro isso ou não? Um líder o quê? Político. Quantos chifres? 10. E 7 cabeças. E uma coroa em cada chifre, em cada cabeça, estava escrito o nome de blasfêmios. Só a título de curiosidade. Qual foi o último império que Daniel viu? Foi o império o quê? O Império Romano, foi Roma, certo? Ok. Na época de Vespúsio, havia uma moeda. E nessa moeda havia uma deusa chamada Roma. E a deusa Roma estava assentada sobre 7 montes. Quantos montes? 7. Ok. Se você estudar, você vai descobrir que a Roma antiga e que a Roma atual está montada ou edificada sobre 7 colinas. Quantas colinas? Quem tem ouvidos para ouvir? Quantas cabeças tinha a besta? 7. Vamos lá. Próximo, versículo 2. Vamos lá. A besta se parecia com o leão. Se parecia com o quê? Leopardo. Mas tinha pés o quê? Mas a boca como o quê? Perceba o que está na ordem inversa de Daniel. Daniel vê primeiro o leão, depois o urso e por último o leopardo. Antes de ver a besta terrível. Está claro isso ou não? Só que João vê o inverso. Simples, porque João está aqui na outra ponta. João não está lá no tempo de Daniel, João está aqui. Alguém já ouviu ou não? Nesta ponta, João vê. Está claro isso ou não? Ele vê a besta terrível, que era Roma. Aí ele vê que ela se parece com o leopardo, que é a Grécia, que veio antes de Roma. Ele vê os pés de urso, que é a Grécia. E finalmente a boca de leão, que é a Babilônia. Ele vê no sentido inverso do que Daniel viu. Porque ele está na outra ponta. Está claro até aqui ou não? Diga comigo, a Bíblia é perfeita. Diga comigo, a Bíblia é perfeita. Mais uma vez, a Bíblia é perfeita. Mais uma vez. Todos os animais que Daniel viu, João também viu. Só que em uma outra ordem. Porque ele estava na outra ponta. Ele já estava vivendo no ano Domini, no ano do Senhor. Está claro isso ou não? Ele não estava vivendo antes de Cristo, estava vivendo o quê? Depois de Cristo. Ele estava debaixo do Império Romano. Está claro isso ou não? Ok, lembra-se que a Bíblia diz que apesar dele começar pequeno, ele seria forte, ele seria muito o quê? Eu quero ouvir a igreja, ele seria forte, muito o quê? Quero ouvir a igreja, ele seria forte. Ok, a Bíblia está dizendo por que ele vai ser forte, muito forte. A Bíblia diz, porque o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande exousia, grande autoridade em grego. Alguém está me acompanhando, sim ou não? Alguém está me acompanhando, sim ou não? Qual foi o primeiro império aqui na visão de Daniel? Depois, Medos e Persas. Depois, a Grécia. E depois, Roma. Ok. Todos esses impérios eram impérios humanos. Eram impérios o quê? Humanos. Esse não vai ser. Porque a Bíblia diz que o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Escute, talvez você nunca ouviu alguém lhe dizer com todas as letras. O último imperador não vai montar um império humano. Ele vai montar na terra o reino de Satanás. Se nunca ninguém lhe disse isso, ouça.
baseado na Bíblia, é por isso que o último imperador ele não precisava surgir com um novo império. Porque ele é uma extensão de todos os outros. Lembre-se. É como se cada império fosse devorando o anterior. Percebam que na imagem da besta, ele tem dentro dele a Grécia, tem a Babilônia e Medos e Persas. Alguém está ouvindo isso ou não? Todos dentro dele. E a própria Roma, o animal terrível. Está claro isso ou não? Porque ele não vai vir formar um império humano. Ele vai vir trazer na terra o reino de Satanás. O que o anticristo vai montar ou vai edificar na terra? Eu quero ouvir vocês também. Não. Vocês pensam que se chamar o nome dele vai aparecer? De novo, o que o anticristo vai estabelecer na terra? Você acha que o dragão, que é o diabo, ia dar o poder, o trono e o grande, se não fosse para estabelecer o quê? Algo que interessasse a ele. O que vai estabelecer na terra? Não é mais, irmão, não é mais a Babilônia querendo o ouro da ostentação. Não é mais os medos e persas querendo mostrar violência. Não é mais o leopardo de Alexandre o Grande querendo extensão. E não é mais Roma mostrando força militar. Agora é o diabo. E ele tem um representante na terra, que é o anticristo. E o anticristo vai estabelecer na terra o reino de Satanás. Satanás vai ter na terra um reino. Está aqui. Aqui é a palavra dunamis. Já viram na Bíblia quando diz assim: então recebereis poder ao sobrevir sobre vocês o Espírito. Este poder que você recebe é dunamis. Deus já te encheu de poder? Quantos aqui Deus já encheu de poder? Pelo Espírito Santo. Meu irmão, você não pode ser crente sem o Espírito Santo. Você sabe disso, né? Recebereis o quê? Poder. Poder é dunamis. É de onde vem a palavra dinamite. Aqui é dunamis. O diabo também dará ao anticristo o seu dunamis. O seu quê? O seu poder. Trono em grego e trono em português é a mesma palavra. Trono. Ele vai dar trono. A cadeira do regente. E vai dar a ele o que? Grande exorcia. Lembra que Jesus disse? Eis que vos dou autoridade para pisar, essa palavra, pisar serpentes e escorpiões, para expulsar demônios, é exorcia. É autoridade. Então o anticristo terá o poder, o trono e a autoridade dada pelo quê? Pelo dragão. O diabo. Para estabelecer na terra o seu quê? O seu quê? O seu reino. Seu reino. Quem tem ouvidos para ouvir o quê? Ouça. Vamos lá. Três características aqui, rápida, que a gente observa em textos bíblicos, sobre o dragão e sua besta. Lembre-se, a besta trabalha para o dragão. A besta é serviçal do dragão. A besta é o seu representante na terra. Por isso que ele deu poder, trono e grande o quê? Irmãos, eu quero que você pense que vai existir, que vai ascender ao poder um homem que estará sobre o poder do próprio dragão. Ele não vai enviar emissários. É o próprio diabo que vai reger o anticristo. Alguém está ouvindo isso ou não? Ok. Vamos lá. Algumas características. Daniel capítulo 7, verso 25. Na NVT. Bota aí para mim, por gentileza. Daniel 7, 25. Aqui são características do dragão e do seu anticristo. Daqui a pouco eu vou falar mais algumas coisas aqui. Lembra-se que eu disse para vocês que todos os outros reinos eram reinos humanos. Eles desafiavam outros reinos
a Bíblia diz que este novo imperador, ele vai estabelecer um reino, mas não é um reino humano. É o reino de... Tanto que ele vai desafiar quem? Ouça bem. Ele vai desafiar quem? Meu irmão, o alvo dele não são as outras nações. As outras nações vão cair sobre os pés dele. Ele vai lutar contra quem? E oprimirá o povo o quê? Do Altíssimo. Olha o que diz. Tentará mudar suas festas sagradas. Meu irmão, festas sagradas é do cristianismo ou do judaísmo? Ok. Então está falando da igreja aqui ou está falando dos judeus? Eu quero ouvir você, está falando da igreja ou dos judeus? Ok. Tentará mudar suas festas sagradas e suas leis, e eles serão colocados sob o controle dele por um tempo, tempos e meio tempo. Aqui é 1 ano, 2 anos, 3 anos e meio. Que é 1 ano, 2 anos e meio. É quanto tempo vai durar a grande tribulação. A tribulação vai durar 7 anos. Eu não devia falar sobre isso aqui não, porque na verdade essa minha mensagem é outra. É quando eu preguei sobre o anticristo. Estou falando hoje sobre ele, mas a figura da besta. Mas rapidamente, a tribulação toda vai durar 7 anos. Mas os 3 anos e meio iniciais, o anticristo fará um acordo com Israel, que permitirá ele construir o templo. Haverá paz no Oriente Médio. No início da tribulação. Os 3 anos e meio vão passar. Quando chegar na metade, ele como fez aqui no início, 3 anos e meio vai passar. Aqui na metade, o anticristo quebra o acordo. E é por isso que existe um templo para ele entrar. Porque no início o templo foi liberado. A paz no Oriente Médio. Ele consegue um acordo. E aí quando ele entra no templo, se assenta no templo e diz, eu sou Deus. Aí começa a perseguição ao povo judeu. Os 3 anos e meio finais. Está claro isso ou não? Ok. Então, qual a primeira característica do diabo e do seu anticristo? Ele é antissemita. Qual a primeira característica do diabo e do seu anticristo? Ele é o quê? Antissemita. Antissemita. Ele é contra o povo judeu. Contra o povo de Israel. Vai estudar a história e você verá que todo cara que começou a querer ter grande poder e ascensão, lutou contra o povo judeu. Os gregos fizeram isso. Cortaram porcos dentro do tabernáculo, dentro do templo. Vocês ouviram ou não? Roma também fez isso. Hitler fez isso. Sim ou não? Sim ou não? E o mundo hoje grita a favor de Israel ou contra Israel? Eu quero ouvir vocês. Contra. O anticristo e o dragão, eles são antissemitas. Você sabe quando... é muito detalhe, gente. Vamos lá. João capítulo 8, verso 44, vai lá. João 8, 44, vai lá, gente, por favor. Pois vocês são filhos de seu pai. Quem é o pai? O diabo, que é o dragão. E gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o quê? Do princípio. Ok. Qual é a segunda característica do dragão e do seu anticristo? Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é antissemita e ele é antivida. Ele é anti o quê? Antivida. O que mais querem aprovar no mundo todo? Eu quero ouvir a igreja. Abra a boca, igreja. O quê? Eu quero ouvir vocês. Não tenha medo não. O que é que mais o mundo quer aprovar hoje? O que é que quer aprovar no Brasil? Com 22 semanas. O anticristo, ele é antissemita e ele é anti o quê? Porque o diabo é o que desde o início? Ok, vamos lá. Vamos ligar um texto com o outro? A Bíblia diz que quando Eva foi ter o filho, ela disse, por causa de Deus eu obtive um varão.
Com a graça de Deus eu obtive um varão. Obteve o quê? Apesar dela estar com um menino no braço, ela chamou o menino de homem. Porque ela ouviu a profecia de que da semente da mulher viria um homem que esmagaria a cabeça da... Então o diabo foi lá e matou o filho de Eva, para que ele não esmagasse a sua cabeça. Quando Moisés estava para vir ao mundo, Faraó, que era chamado do grande crocodilo, ou o grande dragão. Que coincidência, não, gente? Oh, o Faraó era um dragão, um grande réptil. Ele pegou as crianças e mandou afogar aonde? Porque o diabo, ele é o quê? O diabo, ele é o quê? E matar a criança é o quê? Eu quero ver a igreja. Matar a criança é o quê, igreja? Assassinato. Quando Jesus veio a esse mundo, Herodes mandou matar o quê? Porque o diabo é o quê? O diabo, ele é antissemita. Ele ama matar judeus. E, se possível, matar antes que eles venham ao mundo. Na história. Está aí. Terceiro. 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4. Vai lá comigo. 2 Tessalonicenses 3 a 4. Vai lá. Tá certo? Então eu peguei errado a referência, vocês têm certeza? 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4 diz: não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus. E todo objeto de culto até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. O anticristo, ele é antissemita, e o dragão, ele é antivida, e ele é anti o quê? Ele é anti-Deus. Perfeito. Ele é anti-Deus. Por isso o mundo não gosta da gente. Alguém está ouvindo ou não? Porque nós representamos quem na terra? Ele odeia tudo que se chama Deus. Ok, agora eu quero te mostrar um texto que talvez você nunca tenha conectado. Eu posso continuar, gente? Ok, então, características do dragão e do anticristo. Ele é o quê? Antissemita, ele é o quê? Ok. Por isso ele também vai perseguir os crentes. Porque ele é anti o quê? Ele é anti-Deus. Ele não é só antissemita. Ele vai perseguir o povo judeu. Só pelo ele ser judeus. Os homens perseguiram o povo judeu. Irmãos, vocês já assistiram filmes sobre isso? Das pessoas terem ódio a pessoa mudar. Só quando ele descobre que a pessoa é judeu. Um judeu. A pessoa estava tratando bem ele. Quando descobre que você é judeu, a pessoa muda. De onde vem esse ódio, gente? De onde vem esse ódio? Você já parou para pensar ou não? Por que o povo judeu é o povo mais odiado do planeta? De onde vem esse ódio? De onde vem? Eu vou lhe mostrar daqui a pouco de onde vem. O diabo é antissemita e seu anticristo também será. O diabo, ele é antivida. O anticristo também é o quê? Será. E o diabo, ele é anti-Deus. E qualquer coisa ligada a Deus. E o anticristo também é o quê? O diabo gosta de Bíblia, irmão? O diabo gosta de igreja? O diabo gosta de evangelho? Gosta de pregação do evangelho? Gosta de pregação do evangelho, o diabo? As leis são aprovadas para a gente continuar pregando o evangelho ou para calar a gente? Vamos lá. 2 textos que talvez você nunca tenha anotado, mas vamos conectar esses dois. 1 João capítulo 2, 18.
Eu estou na epístola, viu? Não é evangelho. 1 João, capítulo 2, 18, NVI. Bota lá para mim. Filhinhos, esta é a última hora. É a última o quê? Faltam 5 minutos para meia-noite. Como vocês ouviram que o anticristo vem. O anticristo o quê? Vem. Assim, muitos anticristos já têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Por que eu sei que é a última hora? Porque neste mundo que estamos vivendo, não precisa o anticristo surgir. Já tem muito anticristo aí. Vamos lá. Como, pastor, tem um bocado de anticristo no mundo? Como é que pode? Não, pastor, só vai ter um. Não. João, inspirado por Deus, diz: é chegada, o anticristo singular vem. Mas nesse tempo, já há muitos anticristos entre nós. Aí, eu quero te mostrar, vamos conectar o outro texto aqui. 1 João capítulo 4, verso 3. 1 João capítulo 4, verso 3. Bote aí, 1 João 4, 3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito de alguém. É o espírito do anticristo. Vocês ouviram que ele vem e agora o espírito dele já está neste mundo. Ok, vamos lá então. Como é que tem um monte de anticristo no mundo? É porque há muitas pessoas no mundo com o espírito dele. Há muitos anticristos neste mundo da última hora, porque já está no mundo o espírito que é do anticristo. Então há muitas pessoas com o espírito do anticristo. Estão ouvindo ou não? Alguém está ouvindo ou não? Então vocês estão preparados para ouvir mesmo? Posso falar mesmo? Há muitos anticristos neste mundo. Como? Baseado em João 4, é porque o espírito dele já está o quê? O espírito dele já está o quê? No mundo, ele não precisa fisicamente estar atuando. Basta o espírito dele. E estão em quê? Em pessoas. Então vamos lá. Alguém está ouvindo ou não? Então vamos lá. O que o espírito do anticristo promove no mundo? Pense agora, eu só vou fazer vocês pensarem. Eu não vou nem discorrer sobre isso. Eu só vou fazer vocês pensarem. Esse é meu papel. Fazer vocês pensarem. De tudo que vocês ouviram aí, o anticristo e o seu dragão, ele é antissemita, ele é antivida e ele é anti o quê? Deus, vamos lá. Então pense, só vou fazer você pensar. Olha o que existe neste mundo vil que estamos vivendo. Bandeiras pró-Hamas, pró-Palestina. Alguém está ouvindo ou não? E pró-ódio a Israel. Vamos lá. Bandeira de aborto, ideologia de gênero, legalização de drogas, pedofilia e incesto. Antivida. Vamos lá. Bandeiras contra valores e costumes judaico-cristão, defendendo o Estado laico, ateu e paternal. Antideus. Eu estou inventando? Eu estou inventando? Ou vocês não leem jornais, não acompanham notícias? Este é o mundo que vivemos. Pró-Hamas, pró-Palestina, ódio a Israel, antissemita. Aborto, legalização de drogas, pedofilia e incesto, antivida. Um Estado laico, judeu, anticristão, paternal. O que é um Estado paternal? Você vai dever tudo ao Estado. Ele é que é seu pai. Ele sustenta você, mantém você. Você não vive sem ele. E você o adora. Eu estou inventando? Eu quero ouvir vocês, se vocês estão ouvindo um maluco que não está conseguindo ligar Lé com Cré. Eu desafio aqui vocês a dizer que eu estou inventando um mundo que a Bíblia não está descrevendo com perfeição. A Bíblia está descrevendo o nosso tempo. Este tempo que estamos vivendo. Há muitos anticristos no mundo e eu e você precisamos identificá-los. Porque o espírito deles é esse espírito aqui. Alguém está ouvindo ou não? Uma velhinha
foi presa na Espanha porque estava com a mão em uma grade, uma clínica abortista, orando apenas. 2 policiais brutamontes levaram a velhinha porque estava só orando. É o mundo que nós vivemos. Querem aprovar um incesto. Um livro que foi dado para as crianças, tinha um rei, um livro dado para as crianças, cuidado com seus filhos na escola, os pequenos. Um livro foi liberado para crianças em que um rei dizia estar apaixonado, mas não era por uma rainha, era pela própria filha. Irmão, no dia em que a pedofilia for aprovada, o incesto é um tapa. Porque vai ser uma criança, a filha de alguém pode não ser abusada por um estranho, pode ser abusada pelo próprio pai. Sim ou não? Irmãos, por favor, vocês acham que como o mundo está falta muito, é? Você acha que o mundo aguenta mais 30, 40, 50? Vocês acham do jeito que vai, do jeito que vai? Você acha mesmo? Você acha mesmo? Você acha mesmo que esse mundo aguenta mais um século? Onde você está vivendo, irmão? Eu inventei alguma coisa aqui em cima? Agora, alguém pode ouvir essa mensagem e dizer, pô, o pastor subiu no púlpito domingo e tacou terror. Meu irmão, eu não estou tacando terror, não. Pode ter certeza que o terror vai ser lá na frente. Ou eu estou tocando o sinal de alerta. É melhor você me ouvir enquanto é tempo. Melhor. Bora aplaudir Jesus. Irmãos, é melhor você ouvir a mensagem do que você encontrar com o personagem dessa mensagem. Ok? Então talvez você nunca tenha se apercebido que antes do anticristo aparecer, melhor, manifestar, porque já está aí. O espírito dele já está o quê? Atuando aí. Há pessoas no mundo que têm o espírito do... Eu quero ouvir vocês. Há pessoas no mundo que têm o espírito do quê? Cabe a mim e a você como igreja o quê? Vamos lá. A gente ainda não vai para casa, não, que ainda tem algumas coisas para eu falar. Eu disse a vocês que o assunto é muito longo. E eu estou ainda cortando coisa aqui, meu irmão. Mas vamos lá. Vamos lá. Ok. Vai comigo em Apocalipse 17, 8. NVT, vai lá. Vamos lá. Eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, essa parte que é forte. Já estou caminhando para o fim, mas eu ainda não vou encerrar agora. Então, tenham paciência. O assunto é muito longo. Eu disse a vocês, não tem como. Eu estou cortando coisa aqui, não tem como. Vamos lá. Apocalipse 17, 8. Lembre-se, praticamente eu me detive no início só no livro de Daniel. Imagine, tem o livro de Daniel, tem o livro de Tessalonicenses, tem o livro de Apocalipse, é muita coisa. Mas vamos lá. A besta que você viu esteve viva, mas agora não está o quê? No entanto, em breve subirá de um lugar. De que lugar? Irá para a destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados com o reaparecimento da besta que havia morrido. Uau! Eu não sei se você sabe, mas a palavra anti em grego não só significa contra, contrário. A palavra anti também pode ser usada para alguém que quer imitar o outro. O anti é um imitador, o que tenta copiar. Então o anticristo, ele não só será contra Deus, ele será um imitador de Cristo. Alguém está ouvindo ou não? Cristo tem uma trindade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. A besta também vai ter uma trindade. O dragão, o falso profeta e o próprio anticristo. É uma trindade. Só que é a trindade do diabo. Alguém está ouvindo ou não? Ok. O diabo também vai fazer com que o anticristo seja atingido. O texto diz
Então eu vi a cabeça, uma das cabeças, lembra que a Bíblia diz que a visão que ele tem é de um animal com 7 cabeças e 10 chifres. Ele disse, eu vi uma das cabeças sendo atingidas por uma espada. Só que a besta que foi morta, foi ferida mortalmente, ela volta à vida. Meu irmão, eu quero que você pense nesse momento. O anticristo é líder de quê? Até aqui na minha mensagem, ele era líder de quê? De um? Eu quero ouvir você de um conglomerado, sim ou não? Líder de um conglomerado. Agora pense, ele é um líder do conglomerado. A nação mais poderosa do mundo é um conglomerado. Ele é o líder disso. De repente esse cara, talvez num comício, em cima de um palco, de um palanque, falando, ele toma um tiro, como Kennedy. Pá! Esse cara cai. Meu irmão, se na época de Kennedy foi feito o registro, imagine no mundo de hoje. Celulares, câmeras, o mundo todo vendo. Ele sendo alvejado, por exemplo. Ele cai. Ok? Notícia, mataram o homem mais poderoso do mundo. Mataram o presidente do conglomerado das nações. De repente, a Bíblia diz que o anticristo deixa de ser só gente e passa a ser demônio. Porque a Bíblia diz que ele volta do quê? Do abismo. Irmãos, abismo na Bíblia é o lugar onde o Apolion, o destruidor, vai surgir. O anjo do abismo. Abismo ali não é o inferno. Abismo é a habitação dos demônios. A Bíblia diz que quando isso acontecer, o anticristo volta do abismo. Ele não é mais um homem, ele é o dragão agora. Eu estou fazendo você pensar. Quando ele voltar à vida, ele não é um homem. Ele é agora o quê? O dragão. Ele volta. Ele é uma cópia de Cristo. Ele voltou do quê? Ele voltou de quê? Dos mortos. Todo mundo vai dizer, uau, ele é o cara. Aí agora todo mundo vai o quê? Adorá-lo. Fácil de entender, irmãos. Ele agora não vai ser líder de um conglomerado, ele vai ser líder de quê? Do mundo todo. Porque o mundo todo vai cair o quê? Aos seus pés. Todos adorarão a besta. E a besta fará com que o mundo todo adore o dragão, o diabo. O mundo vai adorar Satanás. Você achou que esse dia nunca vai acontecer? Mas vai. O mundo vai adorar o diabo, declaradamente. É o reino de Satanás na terra. Quem tem ouvidos para ouvir? Um homem fará com que o mundo adore Satanás. E se você é inocente, achando que vai ser maquiado, a Bíblia diz que o próprio anticristo vai destruir a grande prostituta que representa o sistema religioso do mundo. A religião do mundo vai ajudar a botar o anticristo lá. Mas quando ele chegar lá, ele vai destruir todas as religiões, porque a religião oficial é ele e o diabo. Irmãos, alguém aqui acredita que Jesus só fala a verdade? Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Por isso que a grande tribulação só vai durar 3 anos e meio. Alguém está ouvindo ou não? Diga comigo, o anticristo imita a Cristo. A Bíblia diz que ele vai retornar do quê? Do abismo. Mas ele irá para a destruição, como todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Quantos aqui tem o nome escrito no livro da vida? Espero, viu, irmão? Espero. Porque, irmão, você ter seu nome na membresia da igreja é uma coisa, você ter seu nome escrito no livro da vida é outra. Vou repetir, você ter seu nome na membresia da igreja é uma coisa, você ter seu nome escrito no livro da vida é outra. Diga assim comigo, o anticristo imita a Cristo. Vamos lá. Apocalipse 7, 3 e 4. Posso continuar, irmãos? Ok. Apocalipse 7. Vocês estão me acompanhando ou não? Olha aqui para mim. Esperem. Não façam mal à terra. Aqui é quando chega o momento do juízo, do julgamento.
Não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa dos seus servos. Os servos de Deus, durante a tribulação, terão suas testas seladas. A Bíblia diz, vai fazer mal à terra, ao mar, às árvores, mas o juízo não virá sobre os servos de Deus. Está claro isso ou não? Mas deixa eu fazer uma ressalva aqui. Esses servos que está falando são os servos da época da tribulação. Pela fé, nós não estaremos lá. Amém? Agora, depende de você, né? Se você está acreditando nessa mensagem ou está achando que você está assistindo um filme da Netflix. Vamos lá. Vai comigo em... deixa eu ir lá, para poder eu dar o versículo certo aqui. Permito aqui, por favor. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Estou perdido não, viu gente? É só porque eu quero dar o versículo exato, para não perder tempo. Eu estou em... Ok, vai comigo em Apocalipse 13, versículo 16. Pode botar aqui, por favor, Apocalipse 13, 16. Aqui, irmãos, diga comigo, o anticristo imita a Cristo. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem não um selo, uma marca. Uma o quê? Uma marca. Na mão direita ou na testa. O diabo, o anticristo, imita quem? A Cristo. Deus vai selar os seus servos? Vai. O diabo também vai? Mas vamos lá. Olha aqui para mim. Não é minha mensagem hoje aqui, eu já falei isso da outra vez que eu ministrei só sobre o anticristo. Mas escute o que eu vou dizer. Muita gente fica se apegando, como é que vai ser a marca da besta e tal. Vamos lá. Primeiro que hoje você não tem como definir o nome do anticristo. Mas a Bíblia diz que o número do anticristo e o seu nome é uma coisa só. A Bíblia diz, é número de homem e o número do seu nome. Agora, eu quero que vocês pensem. Vamos lá. A palavra utilizada aqui para marca é a ideia de alguém que pega uma madeira e passa como se fosse um pirógrafo. Usa fogo para marcar. Certo? É como se você criasse um relevo. Está claro isso ou não? Na época de Roma, existia a Tessala, que era a marca de Roma sobre os seus escravos. Quando você é marcado, você se torna a propriedade. Não é assim que faz com o boi? Quando você usa a linguagem de ferrar o boi com fogo, ele representa o nome da propriedade. Sim ou não? O nome do proprietário. É a mesma coisa aqui. Então vamos pensar. Vamos pensar do pior para o melhor. Com as tecnologias que tem hoje aí, inclusive do próprio laser, pode ser realmente uma marca, como a palavra marca significa. Criar como se fosse uma cicatriz, um relevo. Está claro isso ou não? A Fundação Bill Gates criou a tatuagem invisível, que só pode ser vista através de um smartphone, de um aplicativo especial, onde uma luz apropriada, a tatuagem aparece. Pode ser feita assim também. Uma tatuagem invisível. Logo quem? Bill Gates. Mas vamos lá. Ou pode ser, o que a maioria imagina, um implante de um biochip. Não importa a forma, a ideia sempre será o quê? A mesma. A pessoa foi o quê? Marcada. A pessoa foi o quê? Aí eu quero te mostrar algo aqui muito forte. Alguém está ouvindo ou não? Ok, vai comigo em Apocalipse 16, 12, aqui eu encerro.
Apocalipse 16, 2. Vai lá comigo. Achei o texto que eu queria. Só para fazer vocês pensarem. Vocês estão comigo? Diga amém. Apocalipse 16, 2, por favor, põe aqui. O primeiro anjo saiu do templo e derramou sua taça sobre a terra. E se abriram feridas, no original em grego, são úlceras. São feridas que saem pus, horríveis, malignas, daqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua. Repare, então a ordem vai ser, escute bem, o anticristo surge pequeno, se torna líder de um conglomerado, derruba 3, assume o conglomerado, então ele ascende o poder mundial, não é mais líder de um conglomerado, ele é líder do mundo todo, e ele vai exigir das pessoas que ele seja adorado, ele e o dragão. Só que antes das pessoas adorarem a ele e o dragão, elas vão precisar receber o quê? A marca vai preceder a adoração. A marca, então, é uma consagração, é uma entrega. A pessoa dali por diante é do diabo. Alguém está ouvindo ou não? Por isso que a Bíblia diz. Aí, na minha concepção, é uma visão que eu tenho. Seja como for a marca, é mais provável que ela seja cirúrgica. Porque eu acredito que Deus fará, quando a praga vier, com que a cirurgia inflame e se torne um tumor. Que a Bíblia diz. Na original é uma úlcera que sai pus e ela é maligna. Todos que receberam a marca, o quê? Da besta. E adoraram a sua o quê? Diga comigo, misericórdia. Misericórdia. Então diga assim comigo, ninguém será inocente. Porque a pessoa para receber a marca, ela vai ser convidada à adoração. Antes de você me adorar, receba a minha o quê? Então ninguém, não acha que, gente, vai ter gente que vai ser enganada, porque vai pensar que é cartão de crédito. Não vai ser o Visa te ligando, Mastercard, não vai ser a menina da Riachuelo, da Renner te ligando, não, irmão. Não seja idiota, não vai ser assim. O povo não vai estar recebendo cartão de crédito, não! Lembre-se, a Bíblia diz que aqueles que receberam a marca e adoraram a sua imagem, a pessoa será convidada a uma adoração e vai receber a marca. Aí a Bíblia diz, no mundo que o anticristo vai criar, se você não tiver a marca dele, no mundo que ele criou, você não pode fazer o quê? Nada. Aí sim, você não vai poder nem comprar nem vender. Mas não está lhe dando um cartão de crédito. E eu nem queria um cartão de crédito do chifrudo, eu não queria. Infernocard eu não queria não. Lá ele, 1000 vezes. Diga assim comigo, o diabo terá um representante na terra para estabelecer seu reino. Vocês entenderam porque Daniel disse, esse último é diferente de todos os outros? Todos os outros eram reinos, lutando contra reinos. O último não é um reino lutando contra um reino. É o reino de Satanás desafiando a Deus, seus anjos e o seu povo santo. Ele vai bater de frente e dizer, vamos ver agora. Você tem seu Cristo, eu tenho o meu. Você tem seu Espírito Santo, eu tenho meu falso profeta. Você tem seu reino, eu tenho o meu. Vamos bater um reino contra outro e ver quem ganha. Vamos ver quem vai estar com as almas dos homens. Quem tem ouvidos para ouvir? E sabe o que é que você deve pensar? É que eu ainda não terminei. E vocês ouviram hoje? Ainda é uma parte apenas. Domingo que vem a gente continua. Mas hoje vocês aprenderam sobre o animal vermelho, a última besta, que apesar de ser a visão de um último império, lá atrás, ele ressurge como a soma de todos os outros, através do seu último imperador. O anticristo vai ser o último imperador da terra. Dali por diante, a Bíblia diz que chegará o tempo em que Deus entregará o reino aos seus servos. E somos nós para a glória de Deus. Alguém pode dizer amém?
Quantos aprenderam algo aqui hoje? Diga amém. Sei que não foi uma mensagem fácil da gente receber. Mas deixe essa mensagem dentro de você e reflita sobre ela. Se você achou que eu fui além em alguma coisa aqui, não despreze. Por favor, aprenda uma coisa poderosa. Questione a você mesmo. E se é você que está errado? Você acha que em alguma coisa eu fugi? Se questione, e se eu estiver errado? Eu vou pegar os textos que o pastor deu e vou reler todos eles. Porque possa ser que o errado sou eu estou acreditando uma coisa e que a Bíblia não diz dessa forma. Mas não despreze o que você aprende. A Bíblia diz que só os tolos não querem aprender. E eu não vejo tolos aqui, eu vejo sábios. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.